Vou passar a palavra imediatamente para os nossos ilustres palestrantes, a começar com o professor Joseph Stiglitz. Well, thank you very much. It's a real pleasure to be. É um grande prazer para mim retornar ao Brasil. E como o ministro explicou, quando eu vim há 20 anos atrás, a atitude quanto à política industrial, ao banco de desenvolvimento, era bastante diferente do que é hoje. Então, como deve estar claro para todos, os Estados Unidos está ativamente engajado em política industrial, tanto nos partidos republicanos e democratas, nos dois partidos principais do país. Sabemos que precisamos de políticas industriais. Nós aprovamos uma lei para promover o desenvolvimento de chips, para aumentar nossa competência nesse setor. Passamos um projeto de lei que se chamava IRA, mas, enfim, o seu objetivo era ajudar na transição verde. E ficou claro que os mercados não trabalhavam bem de nenhum dos lados. E acho que há essa compreensão profunda hoje em dia de que os mercados sozinhos não solucionam problemas societários, até na área da economia, que é o que o senhor estava mencionando no final da sua fala, que existe uma necessidade para uma ação coletiva nesse setor. Os mercados, eles têm uma visão míope, eles não tratam de problemas de longo prazo, de risco e resiliência. Nós vimos isso no caso da pandemia. Eles foram incapazes de sozinhos produzir as vacinas, até produtos simples como máscaras, testes. Os Estados Unidos até teve que invocar uma lei de emergência para podermos alocar recursos para a produção de máscaras e produtos relacionados ao Covid. E vimos que os mercados financeiros, são instáveis. A desregulação que ocorreu durante o presidente Trump resultou em uma crise financeira que, bem, não uma crise, mas um tremor, digamos assim. Espero que não vire uma crise. O segundo maior caso de falência do mercado financeiro na história dos Estados Unidos. Então, tudo isso, né, por causa da falência do mercado. E todos olharam para o Estado, não falaram, o governo não tem um papel aqui. Ficou bem claro para todos, em cada uma dessas instâncias, que havia uma necessidade para ação coletiva para podermos tratar dessas questões, para que possamos enfrentar a crise do Covid-19, da pandemia, as consequências econômicas da pandemia, para podermos lidar com a resiliência, essa questão da resiliência que temos visto. Enfim, o clima intelectual hoje é bem diferente. Então, o novo mandato, né, no qual o Brasil está entrando, está iniciando esse debate de uma forma bastante relevante e num momento muito interessante. Existe esse entendimento de que precisamos ter uma reforma institucional. Algumas das instituições e das doutrinas institucionais que funcionaram bem eram princípios quase religiosos, né, no século passado, se demonstraram não tão convincentes. Eu vou falar mais disso depois, quando eu for falar sobre os bancos centrais. Alguns dos princípios orientando políticas monetárias foram demonstrados como errôneas, mas muitas ideias econômicas se demonstraram como robustas também. Então, o que eu quero fazer ao longo dos próximos minutos é falar com vocês sobre algumas das ideias econômicas centrais
que têm sido reforçados pela experiência que passamos e algumas das ideias que eu acredito que foram descreditadas. Bem, a razão, bem, eu já indiquei alguns dos motivos para essa descreditação das ideias que foram prevalentes ao longo dos últimos 40 anos, do neoliberalismo, que o crescimento era mais lento do que na era anterior ao neoliberalismo. Então, os países que não aderiram a isso, como a China, cresciam mais rápido. Então, o neoliberalismo foi demonstrado como um motor de instabilidade econômica. Nós vimos em 2008, estamos vendo novamente. Foi provado que não é resiliente. E enquanto que o crescimento foi mais lento na era do neoliberalismo, os frutos desse crescimento foram para poucos. Todos os benefícios foram para o topo. E esse foi verdadeiro na grande maioria dos países. E não é surpreendente que a ideia de que a economia de cascata, de que todos se beneficiariam do crescimento, foi demonstrado como falso. Nunca foi baseado numa teoria, numa evidência, mas os 40 anos de evidências tornaram abundantemente claro que essas noções simplesmente não levam a um bom desempenho econômico e a um crescimento econômico compartilhado, ou a prosperidade compartilhada. A necessidade de se adaptar à transição verde e o crescimento da desigualdade torna ainda mais imperativo nós buscarmos modelos econômicos alternativos. Por isso que é bastante animador o que está acontecendo aqui no Brasil. As questões do Brasil são, de algumas formas, mais urgentes do que são em outros países ao redor do mundo. O Brasil sempre foi descrito como o país do futuro, mas o futuro continua sendo deixado só para o futuro, Passou por momentos difíceis nos últimos anos, cresceu 0,53% per capita anualmente entre 2010 e 2021. É notavelmente ruim, Eu não quero criticar, claro, mas especialmente nos últimos 4 anos, tiveram um presidente que não foi condutor ao crescimento econômico. E esse número se compara a 4% e 1,4% para países de renda média alta e países da OCDE, respectivamente. Ao mesmo tempo, desemprego e a formalidade se mantiveram altas, em torno de 13% e 40%, respectivamente. E a renda das famílias brasileiras caiu. Então, há muitos motivos aqui no Brasil para nos preocuparmos. Nos 75 anos que precedem o crescimento do neoliberalismo, o crescimento no Brasil era mais robusto, dependendo de como era mensurado. 5,7% ou até mais alto do que isso. Então, isso sugere a necessidade de um novo regime econômico. Então, nas minhas falas seguintes, eu vou focar em 2 questões mais amplas. A primeira é políticas macroeconômicas atuais, porque, claro, se a gente não acerta as políticas econômicas hoje, não temos mais espaço para fazer mais nada, Então, e depois vamos falar por alguns minutos sobre estratégias de longo prazo, estratégias econômicas de longo prazo, o papel de bancos de desenvolvimento e políticas públicas, que será também mais do assunto de amanhã. Assim que pensamos na macroeconomia atual, no nível de atividade macroeconômica atual, a questão que
todos falam aqui no Brasil e que ouvimos já bastante é a taxa de juros. A taxa de juros de vocês, de fato, é chocante. Os números que vocês estão falando de 13,7% ou 8% reais são o tipo de taxa de juro que vai matar qualquer economia. Na verdade, eu acho que o que é impressionante no Brasil é que o Brasil sobreviveu ao que seria, de fato, uma pena de morte. Então, eu acho que essa taxa do Brasil está ilustrada pelo fato de que vocês têm conseguido sobreviver a esse tipo de altas taxas de juros. E parte da razão de vocês sobreviverem a essas altas taxas de juros é porque vocês têm bancos de desenvolvimento estatais, porque o BNDES, historicamente, tem feito muito com essas altas taxas de juro e tem oferecido fundos a empresas produtivas para para investimentos de longo prazo com baixos juros. Historicamente, vocês tiveram altas taxas de juros, mais altas do que os outros países, que deram a vocês uma desvantagem competitiva que vocês têm que superar com muito empreendedorismo, inovação e outras coisas que chamam a atenção no Brasil. Mas talvez a pergunta que vocês deviam ter feito é onde a gente estaria se a gente tivesse uma política monetária mais razoável. Eu diria que se vocês tivessem uma política monetária mais razoável, vocês estariam num crescimento econômico muito maior e esse foi um dos fatores que levou vocês a um desenvolvimento, uma performance fraca ao longo do tempo. E a pergunta, na verdade, há alguma justificação para essas altas taxas de juros? É claro que essas taxas desencorajam os investimentos, fica bastante claro, e já foi dito que o investimento é necessário para aumentar a produtividade no Brasil. Os investimentos são necessários para uma das coisas principais que o Brasil precisa, que é o reflorestamento, e é por isso que vocês têm tanta flutuação no crescimento econômico. Vocês dependem dos commodities, então vocês claramente precisam de investimentos, não só na indústria, mas no setor de serviços também, nas exportações, que até estão crescendo, mas vocês precisam de investimentos para fazer essa transição verde, e essas altas taxas de juros fazem esses investimentos, fazem com que esses investimentos sejam muito difíceis. Então, o efeito negativo dessas altas taxas é óbvio. E a única pergunta é: há justificativa? Bom, na maior parte do mundo, a gente debate sobre as justificativas para as altas taxas de juros e tudo fica por conta da inflação. Mas, mesmo nos Estados Unidos, em que as taxas de juros são muito mais baixas que as de vocês, há uma grande discussão dessas altas taxas de juros não serem justificadas pela inflação que estamos vivendo e, na verdade, essas altas taxas de juros são contraprodutivas. E elas, na verdade, estão exacerbando a inflação. E esse é um ponto que eu vou voltar depois. A gente volta mais tarde a ele, mas o ponto aqui é, se a gente analisar os dados dos Estados Unidos e de outros países no mundo, a demanda agregada não é tanto quanto as demandas de fornecimento. A gente calcula com muito cuidado nos Estados Unidos essa demanda agregada com consumo real, demanda, investimento real, gastos governamentais, exportações líquidas. E se a gente conta tudo isso, a gente vê que tudo está substancialmente abaixo do resultado substancial.
A gente vê uma curva que sobe e depois desce de novo. Então, com a inflação que a gente tem nos Estados Unidos, a gente vê que isso não é causado por uma demanda excessiva. A gente tem alguns papéis de suporte que estão ali com outras fraquezas do nosso país e a gente tem taxas que estão decrescendo e que não são sinais do mercado de trabalho. E qual é a fonte da demanda? Bom, a fonte da inflação tem sido a pandemia e os suprimentos relacionados à guerra também, e as assimetrias nos ajustes de preço para essas mudanças. O problema é que a gente precisa responder a esses choques com mais investimentos. E a taxa de juros crescente impede esses investimentos. Eu vou dar alguns exemplos. Mais cedo nos Estados Unidos, o aumento da inflação era relacionado a uma diminuição de chips para os carros e muito da inflação tinha a ver com isso. Então, outra fonte importante de inflação apareceu e tinha uma variedade de erupções que era na cadeia de suprimento global. E outra fonte de inflação importante é a indústria de óleo e gás e de alimentos. E outra, finalmente, outra fonte de inflação tem sido a habitação. Mas as taxas de juros crescentes não resolvem nenhum desses problemas. Deixa eles piores, na verdade. Pega o caso da habitação. O crescimento das taxas de juros diminui os investimentos em habitação. Então, como que é possível nesse mundo que, se a gente queira resolver o problema da inflação com pouca habitação, e a gente vai responder a isso dizendo não vamos mais construir casas, que é o que a Reserva Federal está querendo fazer hoje em dia nos Estados Unidos, e isso faz com que o problema piore. E se a gente passar para cada um desses outros elementos nessas fontes de inflação, vai ser assim, a gente vai ter uma taxa crescente. Como que isso vai trazer mais petróleo ou mais gás? Essa é uma pergunta retórica, tá? A resposta é claramente não, não é possível. Há outro elemento da mudança de pensamento dos mercados e que também é muito importante. O modelo competitivo que dominou o pensamento na parte final do século XX, de novo, já foi desacreditado. E todo mundo que olha para os Estados Unidos vê grandes lucros, uma taxa de retorno com capital de propriedade crescendo, mas os investimentos estão diminuindo. Normalmente, quando os retornos crescem, a gente faz mais investimentos. E por que os investimentos, então, estão tão baixos? Por causa do poder do monopólio. E a gente já conseguiu documentar muitos problemas no mercado e no poder de mercado através da economia. Onde estão os grandes lucros? Eles estão centrados em áreas onde há muito poder de mercado. Então, a gente consegue ver esse poder de mercado e há várias teorias desenvolvidas pelo meu colega Ned Felves, que recebeu o prêmio Nobel, Rachel Nelson também, meu colega Bruce Wilding também. Mas quando a gente tem o poder de mercado desse tipo, nos mercados consumidores e taxas de juros crescentes e incerteza crescente também, isso leva a mais inflação. Então, as empresas decidem se aproveitar desses preços que estão crescendo, descontando os efeitos negativos no futuro. Então, quando você aumenta a taxa de juros, você desconta no futuro, desconta mais no futuro. Então, na verdade, isso mostra que altas taxas de juros são contraprodutivas. Elas podem levar, elas não vão resolver o problema da inflação e vão levar a mais inflação.
E há evidências empíricas de que a taxa aumenta e diminui a capacidade. Então, o ponto que eu estou enfatizando aqui é que, pelo menos nos Estados Unidos, mas também em muitos outros países do mundo, você não pode justificar uma alta taxa de juro como uma resposta adequada à inflação. Nós já tivemos uma discussão aqui e com outros argumentos que foram trazidos sobre o contexto do Brasil para as altas taxas de juros. O Brasil tem uma quebra fiscal e está numa posição fiscal muito ruim. E eu não tenho nada a adicionar ao que você falou, porque não tem um caso em que a gente possa fazer isso, que a gente tenha um lado fiscal aumentando as taxas de juros. Mas, de novo, aumentar as taxas de juros é contraprodutivo, porque isso custa para o governo nas dívidas. Quando a gente aumenta as taxas de juros para esses níveis, a gente faz com que os custos de serviços sejam maiores também. E a gente passa por aí pelo problema do desenvolvimento sustentável de longo prazo, porque a gente está diminuindo o dinheiro disponível no governo e a gente não está tendo investimentos mais produtivos em infraestrutura, em educação, em tecnologia, todas as coisas que aumentam o crescimento econômico. Então, nesse sentido, de novo, mesmo se a gente pensar num problema fiscal, aumentar as taxas de juros também vai ser contraprodutivo. Então, a estratégia de aumentar as taxas de juros simplesmente não pode ser defendida nessas bases. Há uma consequência adversa séria sobre as altas taxas de juros, que é, se a gente pensar, e na verdade é um argumento bastante clássico, que, na média, os credores são aqueles que estão ricos e quem está em débito é quem não tem dinheiro. Então, as altas taxas de juros representam uma redistribuição. O dinheiro vai dos pobres para os ricos, na média, exacerbando um dos problemas mais longos do Brasil, que é essa diferença de qualidade de vida. Então, em cada uma dessas áreas, a inflação e a estabilidade fiscal e as desigualdades vão sofrer com as altas taxas de juros, que são contraprodutivas para uma boa política econômica. Isso me leva ao segundo tópico que eu vou falar brevemente, e eu vou falar brevemente porque eu tenho certeza que o Jamie vai abordar com mais detalhes, porque quando há uma preocupação sobre a estabilidade fiscal, o problema é, a pergunta é sobre o PIB relativo, como já foi mencionado aqui, a sustentabilidade do lado fiscal. Há duas maneiras de abordar essas proporções do PIB. Uma é aumentar o PIB, e se você aumentar o PIB, você vai lidar com a economia e essa diferença vai cair. Essa é a estratégia que aconteceu nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. A gente tinha uma taxa de PIB bastante alta e a gente tinha um presidente republicano, que é do centro para a direita. Mas um bom governo de centro-direita entende, mas eu não estou falando das extremas direitas que a gente viu nos Estados Unidos, não é isso. Eles entendiam que o crescimento precisava de investimentos. O presidente Eisenhower tinha um programa de crescimento nacional, tinha um programa de infraestrutura, programas de educação, programas de pesquisa. E então aqui nos Estados Unidos, naquela era, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha um papel ativo do governo na promoção desses investimentos. E eles
tiveram um papel importante. E naquele momento, o Texas, as taxas de juros estavam entre 70% e 90%. E eles não estavam querendo fazer essa discussão de diminuição das taxas como parte da agenda. Eles queriam crescer as receitas e a taxação progressiva para estimular a economia. E funcionou. Nós crescemos a economia, a gente não tinha austeridade e, na verdade, a razão ali do PIB diminuiu de 135% para mais ou menos 35%. E essa foi uma estratégia de sucesso, crescer a economia para diminuir essa diferença no PIB. Outros países tiveram outras estratégias, como, por exemplo, cortar os débitos, e o efeito disso é que o PIB cai ainda mais. E essa diferença do PIB cresce, e essa é a política que eu vi ser imposta na Grécia. E o resultado foi que a economia falhou e teve uma depressão de longo prazo considerável e acabou tendo que reestruturar esse débito 2 ou 3 vezes. E isso, de fato, não resolveu o problema do débito. Então, esse debate está acontecendo aí ao longo dos últimos anos, na Argentina também, e mesmo aqui a mentalidade do IMF mudou drasticamente, e o ministro da Economia está buscando, nesse contexto, permitir que, mesmo com um débito bastante grande, que foi incorporado ali na Argentina durante o governo do Macri, nós estamos falando de novo sobre neoliberalismo e uma grande quantidade de dívidas, um nível mais alto de inflação que basicamente está fracassando a economia. O Guzmán, nesse sentido, buscou o FMI para permitir que a Argentina crescesse. E no primeiro ano após a pandemia, ele cresceu mais de 10%. E diminuiu a razão do PIB. Então, na verdade, teve alguma reorganização da infraestrutura, mas isso enfatizou a redução de débito e enfatizou a estratégia de crescimento crescente e a redução da pobreza. Então, o ponto que eu quero mencionar aqui é que altas taxas de juros e austeridade são políticas que exacerbam o problema fiscal. E taxas baixas de juro e baixas estratégias de investimento podem, na verdade, aumentar a resiliência fiscal. Eu quero agora só passar um minutinho falando sobre a estrutura institucional dos bancos centrais independentes, porque eu acho que parte do problema no Brasil é que vocês herdaram um sistema com um banco central excessivamente independente. E eu acho que um senso de responsabilidade democrática, como nós temos nos Estados Unidos, por exemplo, é que nós temos um banco central independente. Mas, mesmo num mundo de bancos centrais independentes, a gente tem uma noção de responsabilidade forte. Só para dar um exemplo disso, Paul Volcker, que foi um dos maiores administradores do Banco Central, ele dizia que os congressistas criam e podem descriar isso. E ele estava muito ciente de que ele tinha uma responsabilidade com a sociedade. Os nossos congressistas e o chefe da Reserva Federal teve que repetir várias vezes no Congresso que ele tinha que justificar as suas políticas econômicas e explicar onde eles estavam e por que eram consistentes com a legislação. Então, não é estar acima da lei.
E a legislação, eu acho, tem uma mudança de estrutura sobre como a gente pensa sobre o mandato correto dos bancos centrais. E, de novo, no neoliberalismo havia uma visão de que os bancos centrais deviam focar só na inflação. E, como eu falei, o Banco Central de vocês, mesmo que fosse assim, ele estava indo muito além disso. E ele precisa justificar o que faz em termos de inflação também. Mas o Banco Central americano tem uma obrigação com inflação, crescimento, emprego e estabilidade financeira. E nem sempre houve um equilíbrio correto entre eles, mas pelo menos há um mandato mais longo que pode responsabilizar o presidente do Banco Central. E a discussão agora é sobre eles fazerem ou não um bom trabalho na regulação e supervisão. Muitos bancos centrais percebem que, mesmo sendo independentes, eles ainda precisam ser mais representativos. Então, por exemplo, na Suécia, eles devem ser um membro que represente os trabalhadores, porque os bancos centrais afetam os empregos e os trabalhadores têm que ter voz. Em muitos países, inclusive alguns dos países aqui da América Latina, tem uma estipulação de que as pessoas do setor financeiro não podem estar no Banco Central, no Conselho do Banco Central, porque há um conflito de interesses. Há o que a gente chama de um problema cognitivo, porque eles olham para o Banco Central como setor financeiro. E o Banco Central tem que olhar para os problemas e entender o que é bom para toda a sociedade. Então, o que eu sugiro é pensar, porque nós aprendemos muito sobre instituições que trabalham bem, e uma das últimas é entender que um banco central independente, sem representação e com um mandato só para a inflação, não é o melhor arranjo institucional para um banco central refletindo o bem-estar do país como um todo. Nesses meus últimos minutos, eu gostaria só de tocar em alguns pontos que eu não vou conseguir detalhar. O primeiro deles é uma questão que já foi trazida, que é a reforma tributária. O seu governo já demonstrou que tem a capacidade administrativa mesmo de cobrar os impostos. Olhando de fora, parece que a necessidade de simplificação foi enfatizada, um elemento de mais progressista nisso mesmo, e uma estrutura tributária que não apenas representa os valores da sociedade, mas que ajuda a formatar a economia mesmo. Então, imposto verde, por exemplo, que ajuda a levar a economia para longe dos combustíveis fósseis. Impostos ambientais que ajudam a promover um ambiente melhor. Impostos de transações financeiras que desencorajam a volatilidade. Todos os impostos que podem ajudar a promover o crescimento. Um outro exemplo é taxar corporações que investem na economia a taxas mais baixas do que corporações que não investem. Então, encorajar o investimento, é o que eu quero dizer. E as empresas que investem podem ter uma taxa menor do que as empresas que não engajam em especulação ou em investimento não produtivo. Eles têm taxas mais altas. Então, o ponto aqui é que a tributação pode e devem ser um instrumento para formatar a economia, inclusive tratando de problemas grandes como a transição verde e a desigualdade. E o Brasil deve fazer um uso maior, mais amplo desse instrumento.
E o último tópico, dado esse espaço fiscal, é importante ter uma estratégia de longo prazo. E esse novo pensamento significa novas políticas e revisar o papel das instituições. As políticas que eu quero dizer são as industriais, que voltaram à moda, como eu mencionei. E essas instituições que estão crescendo em relevância incluem os bancos de desenvolvimento. Vocês têm a sorte aqui no Brasil de que vocês têm um banco de desenvolvimento eficaz. Houve uma tentativa de esmagar vocês sobreviveram a essa tentativa, mas agora é o momento realmente de repensar e ter objetivos mais amplos. Eu devo mencionar aqui que no mundo todo, a ideia de bancos de desenvolvimento ganhou um impulso, especialmente agora, durante a transição verde. Eu trabalhei com o BNDES, a Premier Millis, na Etiópia, para ajudar os BRICS a criarem o que hoje é chamado de o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que agora é uma instituição próspera, que investe dezenas de bilhões de dólares e promove a transição verde no mundo em desenvolvimento e em mercados emergentes. Até o estado de Nova York criou um banco de desenvolvimento verde. Então, o fato é que há uma compreensão do porquê que bancos comerciais são incapazes ou não precisam de investimentos de longo prazo, sim. Tem essa discussão, de por que o mercado não o faz de forma eficaz, mas eu não tenho tempo para entrar nisso. Eu só quero destacar que existe essa nova compreensão sobre a importância dos bancos de desenvolvimento no contexto das políticas industriais. Houveram erros, e os críticos falam sobre as falhas das políticas industriais no contexto dos bancos de desenvolvimento. E a minha resposta a isso é que todas as instituições são falíveis, Não existe uma instituição humana que seja infalível. E a resposta a isso, a única resposta possível, é o aprendizado, para tentarmos criar, desde do iluminismo, a gente está experimentando novas formas de nos organizar, de implementarmos instituições mais eficientes. Quando a Reserva Federal dos Estados Unidos falhou tão miseravelmente em 2008, nas ações que levaram à crise financeira de 2008, a resposta não foi, vamos eliminar os bancos de desenvolvimento, vamos eliminar a Reserva Federal. Não. A resposta foi, vamos reformar. Não fizemos isso perfeitamente, como agora vimos, mas o ponto aqui foi, vamos ver o que deu errado e vamos consertar. E acho que essa deve ser a mesma atitude quanto aos bancos de desenvolvimento e às políticas industriais. Houve erros em bancos privados, em todas as instituições humanas, e sociedades criativas perceberam que temos que aprender com os nossos erros. E para voltar para as questões que eu comecei falando sobre, precisamos de ação coletiva para solucionar problemas societários, precisamos de instituições para organizar essas ações coletivas e precisamos aprender tanto com os sucessos quanto os fracassos.
uma dessas lições é que taxas de juros altas são uma política ruim. E outra coisa que temos que aprender é que políticas industriais, que podem incluir não só a indústria, mas o setor de serviços, a economia verde, e, né, a reestruturação da economia e os bancos de desenvolvimento podem ser uma parte importante da estratégia de desenvolvimento sustentável.